Estamos em mais uma conversa a respeito da mais sublime jornada da vida. Seguir a Jesus é a mais sublime jornada porque todas as outras experiências são ressignificadas em Cristo Jesus. Na nossa caminhada ao lado de Cristo, aprendemos logo no início que, apesar da vida do discípulo ao lado de Jesus ser uma experiência pessoalíssima, ela se desenvolve, ela se dá e se desenvolve no ambiente comunitário. O discípulo vive uma experiência comunitária. E isso, ou pensar sobre isso, faz com que a gente entenda o grande significado de viver em comunidade. O apóstolo Pedro, escrevendo em uma de suas cartas, disse: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. E faz coro com o ensinamento do apóstolo Paulo quando diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um visando um fim comum. De modo que, quando um discípulo recebe uma dádiva, corresponde a uma bênção para todos. E essa compreensão, ela traz muito sentido à vivência comunitária. Porque começa-se a perceber que aquilo que eu recebo de Deus como dádiva deve ser compartilhado. Eu recebi um dom não para a minha autoedificação, mas para a edificação do corpo. Aquilo que o Senhor, nosso Deus, mediante a ação do Espírito Santo, derrama sobre um discípulo, tem a finalidade de abençoar toda a igreja. A dádiva do Senhor a um dos irmãos é uma dádiva que visa abençoar toda a família. Isso é tão gostoso. Isso me faz ter um sentimento muito bom a respeito da vida em comunidade. Porque quando eu me reúno com os meus irmãos e compartilho aquilo que de Deus recebi, e quando recebo dos meus irmãos aquilo que eles de Deus receberam, há uma edificação mútua. Eu sou agraciado na vida comunitária não apenas pelo que eu ofereço, mas muito mais pelo que eu recebo. É sempre um intercâmbio, é sempre um intercâmbio de dádivas, que está sendo o tempo todo comunicado, em que há a doação e a recepção. E assim o povo de Deus vai sendo mutuamente edificados, encorajados e fortalecidos. Jesus, quando ensinou a pedido dos apóstolos a orar, ele disse: quando vocês orarem, orem assim. Em uma parte da oração, ele começa dizendo, o Pai nosso que estás nos céus. Aí chega um momento que ele diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jesus ensinou desde cedo os discípulos a orarem, a pedirem pelo pão nosso de cada dia. E a entender que o pão é nosso. E que o pão é dádiva, porque ele nos ensina a pedir, dar-nos o pão. Mas ele faz com que a gente compreenda que o pão é nosso, o pão não é meu. Apesar do pão chegar a mim, ele é comunitário. Ele é nosso, assim como o Pai é nosso. Eu não tenho como reter o Pai só para mim, porque ele é Pai também dos meus irmãos. Da mesma forma, o pão é nosso. E eu percebo esse pão, eu gosto de pensar a respeito desse pão nosso de cada dia como aquilo que é necessário para suprir as necessidades vitais de um indivíduo durante um período de 24 horas, porque é o pão nosso de cada dia, dar-nos hoje. Ele não nos ensina para a gente
pedir o pão para amanhã, o pão para depois, mas é o pão de hoje. É a semelhança do maná no deserto, né? O maná chegava para aquele dia e se alguém acumulasse para o outro dia, apodrecia. O maná apodrecia, com exceção da sexta-feira, né? Aí eles já colhiam para sexta e para o sábado. Mas os demais dias não funcionava. Então é o pão nosso de cada dia. Isso também me faz compreender que aquilo que o meu irmão necessita, a providência pode estar nas minhas mãos. E aquilo que eu necessito, a providência pode estar nas mãos do meu irmão. De modo que o suprimento já veio. Deus se derramou sobre a igreja, a providência já está entre nós. Deus já se derramou sobre a igreja conferindo dons, ministérios, aquilo que é necessário para a nossa edificação e para o nosso sustento, já foi dado. Jesus nos ensina a olhar para o pão como nosso, para nos ensinar a compartilhar. A gente precisa aprender a compartilhar o pão. Jesus ele fazia isso com muita naturalidade. Quando Jesus sentava na mesa, ele tomava o pão em suas mãos, abençoava o pão, repartia e distribuía. O pão que chega em nossas mãos deve ser abençoado, repartido, compartilhado. Isso aconteceu, por exemplo, em um dado momento quando Jesus estava com uma grande multidão, não havia o que comer. Os discípulos logo começaram a se inquietar: Senhor, grande é essa multidão, como é que vai fazer? Libera esse povo. Aí Jesus disse: não, deem vocês mesmos de comer, né? Pondo a prova, né? Jesus já sabia exatamente o que queria fazer. E aí um discípulo chegou e disse: olha, tudo que a gente tem aqui é o que esse rapaz aqui tem, 5 pães de cevada e 2 peixes. Aí Jesus pega aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, os abençoa. Ele reparte e distribui. E a partir daqueles 5 pães e 2 peixes, são alimentados mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Uma grande multidão foi alimentada. E a palavra do discípulo, quando chegou aquele rapaz com aqueles 5 pães e 2 peixes, ele diz: mas o que é isso para tanta gente? E de fato, 5 pães e 2 peixes sempre serão 5 pães e 2 peixes, se não passarem pelas abençoadoras mãos de Jesus. Se esses pães passarem pelas mãos de Jesus, se esses peixes passarem pelas mãos de Jesus, se Jesus abençoar esses pães e esses peixes, eles vão alimentar uma grande multidão. E é assim. Se o que a gente tem e o que a gente é não passar pelas mãos de Jesus, se o que a gente tem e o que a gente é não for abençoado por Jesus, o que a gente é e o que a gente tem vai continuar sendo o que a gente é e o que a gente tem. Mas se o que a gente é e o que a gente tem passar pelas abençoadoras mãos de Jesus e Jesus abençoar, vai alimentar uma multidão. O alcance vai ser generoso. Vai ser extraordinário o que vai acontecer em seus efeitos. E é sempre assim. A palavra de Deus nos ensina que aquilo que nós recebemos de Deus é para ser compartilhado. Jesus nos ensinou a amar os irmãos da mesma forma como Ele nos amou. Isso sempre me chamou muita atenção, porque antes, na lei, dizia que ame o seu próximo como a si mesmo. O amor próprio era a maior referência de amor. Jesus disse: novo mandamento lhes dou, amem o seu próximo como eu vos amei. Que de novo é a referência do amor. Agora não é mais como eu me amo. Agora eu devo amar o meu semelhante como Jesus me amou.
E me chama a atenção porque Jesus me ama e ele, no mandamento dele, na fala dele, ele diz: olha, eu te amo, portanto me ame. Mas ele diz: olha, assim como eu vos amei, amem. E em várias situações Jesus faz essa mesma analogia, essa mesma expressão. Jesus diz assim: olha, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aquilo que ele recebe, ele passa para os seus discípulos, e aquilo que ele recebeu, e aquilo que os discípulos receberam dele, são estimulados, encorajados a passar na frente, a passar para os outros. Aquilo que nós recebemos de Deus serve para a comunidade. É o que Pedro ensinou: cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. Cada um exerça o seu dom para servir o seu irmão, não é para se autosservir. Cada um exerça o dom que recebeu para beneficiar o teu semelhante. Então é para beneficiar o outro, não é para ter um alto benefício. As dádivas que a gente recebe de Deus visa o bem comum. Foi o que Paulo escreveu também, dizendo que a cada um é dada a manifestação do Espírito, visando um bem comum, um fim comum. Ou seja, cada dádiva que um recebe é uma bênção para todos. Cada dádiva, cada bênção que um irmão recebe é uma bênção para toda a família. Cada dádiva que um membro recebe é uma bênção para toda a igreja, para todo o corpo, né? Um é beneficiado, um recebeu a dádiva, mas todo o corpo deve ser edificado. Porque o dom, a dádiva, não é dada para beneficiar apenas aquele que recebe, mas visa o bem comum. Isso em relação aos dons. Mas não é apenas em relação aos dons, em relação a tudo. Porque tudo quanto de Deus recebemos, de Deus recebemos. E tudo quanto a gente de Deus recebe, por Deus tem que ser compartilhado. Isso diz respeito ao dom e também diz respeito aos bens, diz respeito ao pão. O pão é nosso, ele tem que ser compartilhado. Isso diz respeito à vida. Aquilo que nós recebemos da parte de Deus deve ser compartilhado. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz: olha, aquele que furtava, não furte mais. Antes faça algo de útil com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Aquilo que a gente produz com as próprias mãos deve ter a finalidade de repartir, de compartilhar. Porque a necessidade do meu irmão, eu sou providência para ela. A minha necessidade encontra providência no meu irmão. Por isso que Jesus também, Paulo, também escrevendo, ele diz: ordene aos ricos do presente século que não ponham a sua confiança na instabilidade das riquezas, mas estejam eles prontos a repartir, sejam generosos em boas ações. Prontos a repartir. Trabalhar para que tenha com que repartir. Aquele que já tem o suficiente para si tem que ser generoso e estar pronto a repartir. Porque o pão é nosso. E o Pai é nosso. Qual maior alegria de um pai? Teria um pai maior alegria do que ver os filhos, um compartilhando com o outro aquilo que tem? E o contrário não daria motivo de grande tristeza?
E nisso consiste o ensinamento de Jesus a nós, de partilhar. Porque assim ele foi, e assim ele fez. Jesus, ele não apenas ensinou a compartilhar o pão, mas ele partilhava. Ele abençoava o pão e o repartia. E enquanto o pão é repartido, Deus se revela na partilha. Isso eu aprendo no final ali da história de Jesus com os discípulos na estrada de Emaús. Quando eles iam chegando perto de casa, Jesus fez menção de passar adiante. Eles falaram: fica conosco, Senhor, a noite se aproxima. E aí Jesus voltou, diz que ele entra em casa, senta na mesa, tomou o pão, deu graças, o repartiu. E diz que quando ele repartiu o pão, quando ele partiu o pão, os olhos dos discípulos se abriram e aí perceberam quem era Jesus. E naquele momento Jesus desapareceu da vista deles. E aí um olhou para o outro e disse: por acaso não nos ardia o coração quando ele nos expunha as Escrituras? E ali Jesus foi revelado. Então, todas as vezes que o pão é repartido, Deus é revelado na partilha. Isso me faz lembrar uma história. Uma vez, um grupo da igreja se reuniu e disse: vamos fazer uma comida, uma sopa e sair na cidade à noite para distribuir. Vamos, me convidaram e participei daquele momento. E aí o líder do grupo disse: nós vamos fazer da seguinte forma, nós vamos simplesmente distribuir a comida. Nós não vamos dizer quem somos, nós não vamos dizer de que igreja pertencemos, nós queremos apenas levar o pão. E assim se deu. E me chamou muita atenção que em um dado momento, numa praça, quando começaram a servir ali as pessoas, aí um deles chegaram e disse: meus irmãos, boa noite. Eu não sei de que igreja vocês são, mas uma coisa eu sei, foi Deus quem os enviou hoje aqui. Irmãos, aquilo me marcou profundamente. Voltei para casa agraciado, porque Deus se revela quando o pão é repartido. Que o nosso Deus nos ajude sempre a partilhar o pão. Que a graça de Deus nos abrace de tal forma a perceber que aquele que está em Cristo Jesus não é mais fome. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá, ensinou Jesus. Jesus disse àquela mulher samaritana: se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque aquele que está em Cristo não é mais fome, não é mais sede. Porque se alimentou do pão vivo que desceu do céu e bebeu da água viva. Agora, ele participa com Jesus, ele é instrumento de Jesus para partilhar o pão, para ser suprimento de Deus na vida daqueles que carecem de Deus e na vida daqueles que andam com Ele por causa de Deus. Jesus agora está todo derramado entre os discípulos e os discípulos começam a reproduzir aquilo que Jesus fazia. Essa é a nossa grande vocação. É nos tornar cada vez mais parecido com Jesus, a amar cada vez mais aquilo que Ele ama e a ser de alguma forma a revelação de Deus àqueles que não o conhecem de forma alguma. Que nós possamos ser esses instrumentos vivos, ser pão, ser disposição para compartilhar, para se doar, para se entregar. Jesus nos ensina na trajetória que Ele partiu o pão
Ele, em um dado momento, pegou o pão e disse: esse é o meu corpo. Ele se partiu a si mesmo, ele se compartilhou a si mesmo. E no alto da cruz do Calvário, quando não tinha mais como partir o pão, porque suas mãos estavam cravejadas, e quando nem ele mesmo poderia mais se compartilhar, ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Isso para mim é uma parábola, porque há alguns momentos terei eu que partilhar daquilo que eu tenho em minhas mãos, e em outros momentos eu tenho que partilhar o que eu sou. E quando eu não puder fazer uma coisa nem outra, eu preciso simplesmente fazer a minha entrega. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E essa é a trajetória do discípulo e da sua vida em comunidade. Que o Senhor nos abençoe a continuarmos juntos trilhando o caminho de Jesus, se tornando servo apaixonado por Jesus, o amando cada vez mais, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Vamos juntos nessa caminhada, que assim seja. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.